안녕하세요. Amém? Vamos dar continuidade ao livro de Juízes. Juízes capítulo 1, capítulo 2, verso 1 em diante. Juízes capítulo 1, ou capítulo 2, verso 1 ao verso 5. Juízes, livro de Juízes, capítulo 2, verso 1 ao verso 5. Amém, Samuca? Achou, filho? Todos acharam? Juízes capítulo 1, capítulo 2, verso 1 ao verso 5. E vamos fazer a abordagem de todo o capítulo 2. Bem? Diz assim, capítulo 2, verso 1 ao 5. Bem, Andrei. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar aos seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão um acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhe digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. E ao lugar chamado Boquim, ali ofereceram sacrifício ao Senhor. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Te agradecemos, Pai. Eu peço pela Tua graça, Senhor, que o Espírito Santo possa iluminar minha mente, para eu falar a Sua Palavra com sabedoria. Todos que estão aqui possam receber graça através da Tua Palavra. Nos instrua, faça-nos entender, Senhor, a mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós, na semana passada, falamos do capítulo 1 e fizemos uma introdução, do livro de Juízes. No capítulo 1, vocês lembram do capítulo 1? Quem leu Juízes? Todos leram? Capítulo 2. Muito bem, igreja abençoada. Glória a Deus, aleluia. Quem está na leitura anual, lendo a Bíblia, um ano de leitura? Alguém? Andrei tá? Levanta a mão, Andrei. Você tá, filho? Você tá em qual livro? Hã? Josué? José. Então está em Gênesis. Você está em Gênesis, na história de José. É isso? Você está na história de José, é isso? Então está em Gênesis. Muito bem. Alguém mais? Quero citar, né, filha? Eu sim. O Luizão tá também, né, Luizão?
Tati, tá, filho? O objetivo é final do ano, Bíblia lida toda. É o objetivo. Hã? Não. Quem conseguir ler tem gente que pode conseguir ler até o final do ano. Mas pode ser que o normal seria junho do ano que vem. Certo? Quem não começou ainda? Natan, Samuca, Joca. Tem um povo aqui que não começou ainda. Dora também, né, Dora? Eu começava, Dora. Andresa começou? Também não, né? E Nico? Nico começou, filho? Mas rapaz, você toma vergonha, viu, Nico? Quem vai começar aí? Natan? Também, varão? Samuca? Maria do Rosário? Amém. E as duas irmãs aí? Hã? Sim, mas vocês não começaram não, né? Mas vamos botar para ler direto. A importância de ler a Bíblia, tá bom? Então, nós vimos no capítulo 1 de Juízes. O que é que o capítulo 1 está nos mostrando? Que o capítulo 1 todo vai enfatizar, né, a realidade do povo. Quem lembra? Alguém lembra? Alguém lembra? Capítulo 1, que é que enfatiza? Que é que... Alguém? O capítulo 1 ele foca. Como é? Anotou? Então, o que é que você diz? O capítulo 1 enfatiza o quê? Não sabe explicar? Eu se lembro, filho. Não, o capítulo 1. Então, mas... Você lembra o que a gente... Qual foi o problema aí do capítulo 1? Muito bem. Então, no capítulo 1, a problemática é que eles não expulsaram os inimigos ou os moradores. Não cumpriram a ordem. O capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3 até o verso 6 ainda mostrando o período da conquista com Josué, após a morte de Josué. No capítulo 1, a divisão que Josué faz. No capítulo 2, que nós vamos ver hoje, ele vai tratar o porquê o povo vai sofrer e vai dar um resumo assim do que vai acontecer no livro de Juízes. Então ele vai explicar no capítulo 2, vai fazer uma introdução, mostrando já a realidade do que o livro de Juízes vai acontecer. Até porque, na tradição, o autor desse livro, quem foi? Na tradição, falamos isso na semana passada. Quem é que se entende que escreveu esse livro? Foi o profeta Samuel. Então, Samuel que registrou, né, segundo entende,
Ele que fez o registro aqui do livro de Juízes e também do livro de Ruth. Porque são períodos, é o mesmo período, né? O livro de Ruth é escrito no período dos Juízes. Ou os acontecimentos, escrito não, mas os acontecimentos ocorrem no período dos Juízes, ok? Então, ele registra, no capítulo 2, o porquê o povo, o problema que aconteceu, que levou o povo a sofrer. E ele faz essa introdução, esse resumo, mostrando que, na sequência, o povo abandona o Senhor levanta juízo, eles desobedecem. Então ele vai mostrar essa explicação no capítulo 2 e início do capítulo 3. Ok? E aí, a partir do 3, versículo 7, já começa aí os juízes sendo levantados para libertar o povo e julgar o povo também. Ok? Então, Josué viveu quantos anos? Hã? Você tinha falado quanto? Não, Eliana. Você falou 110? Muito bem. 110 anos. Ok? Então ele viveu 110 anos. No capítulo 2, ele vai mostrar, né, a vida de Josué, um pedacinho, né, enquanto Josué estava vivo, o povo servia ao Senhor, mas depois da morte de Josué e daqueles que sucederam Josué, da liderança, após a morte de Josué, o povo ainda serviu a Deus. Mas, quando terminou esse período, essas pessoas que conheciam a Deus e que conheciam todos os feitos do Senhor, eles abandonaram ao Senhor para servir as outras nações, servir os deuses das nações das quais eles deveriam expulsar. Então, na problemática do capítulo 1, não expulsaram, que ele faz uma recapitulação do que aconteceu em Josué. O povo não expulsou, e ao mesmo tempo mostra os relatos do povo indo conquistar a terra por conta da divisão que foi feita, pois Josué já estava velho e Deus ordenou que ele dividisse a terra e cada um conquistasse lá o seu pedaço. Porque no começo eram todo o exército de Israel conquistando, avançando e dominando, expulsando. Mas chegou um tempo que Josué já estava velho e Deus ordenou que ele dividisse a terra e cada um tomasse posse da sua própria terra e expulsasse lá os adversários. E aí nós vemos no capítulo 1 que Josué havia morrido, eles ficaram sem a liderança de Josué, então oraram a Deus quem é que iria subir primeiro para o combate. E o Senhor chamou a tribo de Judá. Muito bem, a tribo de Judá pediu auxílio a qual tribo? Quem? Simeão. A tribo de Simeão. Então pediu ajuda, ou seja, eles disseram: nós vamos lá, me ajude a tomar posse, a invadir junto comigo, a expulsar os adversários, e quando for também na de vocês, a gente vai ajudar vocês. Então fizeram esse acordo. E eles foram tomando posse, né? Judá até fez uma boa campanha junto com Simeão, mas chegou um determinado momento de uma certa região, eles não puderam tomar posse, não conseguiram tomar posse, não conseguiram expulsar. Qual foi o motivo deles não poderem expulsar? Pela fraqueza deles, claro, a incredulidade, porque Deus deu a promessa, mas houve lá um agravante que eles não conseguiram superar. Esse agravante, qual era? Muito bem, eles tinham carros de ferro, então era um poder militar forte. Mas Deus não, quando Deus disse para que eles tomassem posse,
Deus não estava falando, mostrando ou colocando alguma condicional. Você vai tomar posse se não tiver ali um exército poderoso, se não tiver um exército forte, com armamento poderoso. Não, Deus não botou, não há condicional. Esse vai dizer isso, tome posse. Não importa quais sejam o seu poderio militar, não importa quais sejam a estatura, não importa qual seja a condição, se são poderosos, são fortes, são grandes, são valentes, se tem poderio militar, se tem carro de ferro, não importa qual seja a sua condição. Andrei, filho, senta do outro lado. Não importa qual seja a condição, Deus simplesmente disse, é a promessa, eu dei a vocês, tomem posse da terra. Foi o que Deus disse para eles. Mas eles viram um carro de ferro, poderio militar e recuaram. Não conseguiram tomar posse daquela parte. Daí foi seguindo os benjamitas, a tribo de José, que no geral, a tribo de José é dividida em duas tribos. Quais são? Manassés e Efraim. Quando ele relata a tribo de José, ou seja, ela junta, ele mostra que eles empregaram uma grande campanha e venceram, e conquistaram e tomaram posse. Mas quando ele divide Efraim e Manassés, aí ele já mostra a fraqueza que eles cometeram, a incredulidade de não tomarem posse. Ou melhor, de não expulsarem os adversários, não expulsarem os inimigos, não expulsarem os habitantes da terra. E fracassaram em expulsar a totalidade. Daí foram se seguindo as tribos até finalizarem. Então o capítulo 2, ele inicia já falando que eles não expulsaram, a ideia de que eles já fizeram cada um já foi à sua terra, não expulsaram e sofreram por conta disso, ok? E aí nós vamos ver agora mais detalhadamente esse capítulo 2 do livro de Juízes. Nós lemos aqui do verso 1 ao verso 5 já o relato do anjo do Senhor chamando a atenção do povo, mostrando a fraqueza e o agravante, o problema deles não terem expulsado os inimigos, não terem obedecido a ordem. E como eu volto a falar, a ordem de Deus foi para que eles tomassem posse da promessa, eles se apropriassem do que Deus havia dito. Então, Deus não perguntou se vai ter, se existe alguma condicional. Pelo contrário, o Senhor disse, não importa se tem homens grandes, se são valentes, se são poderosos, não importa. Tome posse, porque fui eu quem prometi. E aí, ele vai relatar justamente essa ordem de Deus. No verso 1, e o verso 2, ele vai relatar justamente esta ordem de Deus, ok? E aí ele mostra um pouco da história. Sempre ele fala isso, porque como a gente até falou em Josué, que nós temos que ver os relatos, os testemunhos que Deus já deixou, e o povo já viveu, e ver essa realidade, e isso é um impulsionamento da fé, não deixar esquecido, porque Deus é o Deus que cuida do seu povo. Então o anjo do Senhor disse, Deus tirou vocês do Egito. Então ele já mostra aqui um relato poderoso para aquele povo, né?
Deus tirou vocês do Egito. Era impossível eles saírem do Egito, mas Deus mandou Moisés. Não foi um exército. Vou levantar aqui um exército poderoso, vai invadir o Egito e vocês vão ser libertos. Não. Deus mandou simplesmente Moisés. Moisés foi... Quem foi junto com Moisés para libertar o povo? Quem? Arão. Muito bem. E através de Moisés, Deus mandou quantas pragas? 10 pragas. A última praga foi qual? A morte dos primogênitos. E a primeira praga foi qual? Hein? A água virou sangue. Muito bem. Então, essa foi a ação própria de Deus. Deus realizou. Então o anjo do Senhor diz: Deus tirou vocês da terra do Egito e entregou para vocês esta terra que ele prometeu aos seus antepassados. Foi a promessa que Deus fez a Abraão. De Abraão veio quem? E de Isaac veio quem? Jacó. E o nome de Jacó foi mudado para quem? Para Israel. E ele teve quantos filhos? 12 filhos, homens. Mas teve uma mulher também. Então, Deus fez essa promessa. Fez a Abraão. Abraão morreu. Aí Deus confirmou com Isaac. Fez a promessa, Abraão segue para você. Isaac morreu. Veio Jacó. Deus, a promessa que eu fiz a Abraão, a Isaac, faço também a você. E aí foi passado para as 12 tribos de Israel. Então, Deus fez a promessa, os tirou do Egito e prometeu sob juramento ou debaixo de juramento que daria a eles a terra e que eles deveriam expulsar os inimigos. E aqui é bem claro, no final do versículo 1, se você olhar aí, vai dizer assim: eu disse, jamais quebrarei a minha aliança com vocês, deixando claro que Deus é fiel. A aliança de Deus é a sua palavra que foi estabelecida, e Ele é poderoso para cumprir a sua palavra. E no verso 2, ele diz: e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão seus altares. Não farão acordo, não farão aliança com os povos desta terra, destruirão seus altares. Mas aí ele diz já no final aqui do 2: mas vocês desobedeceram. Ou seja, aconteceu a conquista da terra, cada um tomou, não conseguiram expulsar os habitantes, só uma parte deles, e lá já instalados o anjo diz: vocês não cumpriram a ordem, não cumpriram o que foi estabelecido, vocês não expulsaram e vocês fizeram aliança, vocês não quebraram os altares dos deuses dos povos desta terra. Então, como nós lemos aqui, do verso 3 ao verso 5, ele deixou bem claro: por conta disso, eles serão adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Irmãos, vamos lá. Por que Deus disse isso, né? Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Aqui já mostra
a dificuldade e o que eles sofrerão na terra nesse período dos juízes. Já mostra aqui. Porque e foi o que de fato aconteceu. Esse povo que não foi expulso tornou-se adversário. E seus deuses tornaram-se como um empecilho, como uma armadilha. Observe, o povo de Israel está vindo de qual região? Eles habitaram 40 anos em qual região? Hã? Hã? Não, no Egito foram 430. No deserto, 40 anos. Que conforto tem no deserto? Me diga aí. Não tem. Não tem plantação. Eles não plantaram no deserto. A água é difícil. Tudo era um milagre de Deus. A água brotava, Deus teve que fazer a rocha, sair água da rocha. Para eles comerem carne, Deus teve que mandar as codornizes. O pão era o maná que descia do céu. Então ele não tinha produção de pão deles com a farinha. Não, Deus que fazia o maná, ele fazia aquele pão, comiam. A carne eram as codornizes que Deus fez soprar ali o vento e foi para lá, para ele. Então não tinha conforto no deserto. Eles não viam, não há plantação, nada. Aí eles saem do deserto e vão para a terra de Canaã. Quando eles chegam em Canaã, eles veem aquela maravilha, porque Deus mesmo disse: vocês vão tomar posse de casas que vocês não construíram, de plantações que vocês não plantaram. Vocês vão tomar posse disso. Eu já estou deixando para vocês tudo preparado, só para vocês tomarem posse. Então eles já viram tudo preparado, as plantações, aquele verde, as coisas maravilhosas, as casas, era tudo pronto. E foram expulsaram, tomaram posse e alguns ficaram, né? Então, tudo que é atribuído de bom, preste atenção nisso, tudo que é atribuído de bom em uma nação, tudo que é feito de bom, eles atribuem a quem? Aos seus deuses. Aos seus deuses. Então, eles atribuíam que toda essa produtividade, porque quando o povo foi espiar a terra, que Moisés mandou 10 espias, eles foram espiar a terra, eles voltaram. Quando eles voltaram, eles trouxeram um produto da terra. Qual foi esse produto da terra? Foi o cacho de uva. Amém? O cacho de uva. Só que tem um detalhe nesse cacho de uva. Era muito grande, que um homem só não conseguiu carregar um cacho de uva. 2 homens tiveram que carregar. Então veja que maravilha. Então eles ficaram maravilhados. A produtividade da terra, a terra fértil, é uma maravilha. Mas tudo isso era atribuído a quem? Aos deuses. E qual era a divindade principal lá? Baal, que era o deus da fertilidade. Então, para eles, Baal é que deu toda essa resposta da produtividade da terra. Então, era essa superstição que o povo lá tinha. Aí, Deus está dizendo o que através do anjo? Esses deuses serão armadilhas para vocês. Porque vocês vão cair na fantasia de que realmente foram esses deuses que trouxeram, que dão toda essa prosperidade, toda essa fertilidade à terra. Então vocês vão cair nessa, e infelizmente foi o que aconteceu. Isso, espinhos nas costas. Muito bem. Então isso é uma metáfora. Claro que não está sendo, ele não está recebendo lá o espinho, mas está dizendo a questão do sofrimento, da dor e do problema que é não ter expulsado os habitantes da terra, porque de fato eles foram espinhos. Quando a gente for começar aqui o relato dos juízes, dos
quando o juízo é levantado, nós vamos ver que eles foram dominados por períodos longos de tempo, foram subjugados por nações estrangeiras, que eles não conseguiram expulsar. E realmente foram espiões, porque houve muita destruição, eles perderam a colheita, eles tornaram-se subordinados, trabalhos forçados, eram muitas coisas que eles sofreram por oprimidos, e a opressão era tão grande que você vê que eles demoraram tanto para clamar a Deus, porque eles ainda estavam na mentalidade de servir aos deuses estrangeiros, os deuses daquela terra, até que eles despertaram em clamar ao Senhor. Então, essa é a realidade. Nós tiramos a lição, nós falamos até semana passada, todo o livro de Juízes, qual a lição que ele traz para nós? Qual a lição que ele traz para a igreja, para nós como filhos de Deus? A desobediência à palavra, não cumprir a palavra de Deus, não eliminar as coisas que são contrárias a Deus, não eliminar as coisas que trazem vestígios para o pecado. Então, uma vida que está longe de Deus, é o que vai retratar isso aqui, é uma vida completamente perdida. E aqui, olha só, o que ele está dizendo? É uma nação que foi chamada por Deus. É uma nação, não está falando do povo que não conhece a Deus, está falando do povo que conhece a Deus, e que, conhecendo a Deus, esqueceu de tudo que Deus fez e abandonou a Deus para servir coisas que supostamente trazem alguma resposta. Supostamente. A sedução é a mesma estratégia de Satanás. O que é que Satanás disse lá no Éden? Se você comer, você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. A sedução de mostrar aquilo que não é da vontade de Deus, tentar fazer com que seja. Porque qual é o objetivo? A destruição. Porque o homem separado de Deus vai viver em tribulação. E é o que o livro de Juízes mostra para nós. Ok? Seguindo, nós vemos aqui nesse primeiro trecho, desse resumo, o anjo falando: vocês não cumpriram, não expulsaram, vocês não quebraram os altares. Por que vocês não fizeram isso? Então esses aí que vocês não expulsaram serão adversários, os seus deuses serão armadilha para vocês. Quando o anjo disse isso, o povo caiu em choro, caiu em pranto, e depois fizeram um altar ao Senhor. Então, eles ouviram a repreensão, mas mesmo a repreensão não deu resposta, porque o povo era obstinado. Infelizmente, era um povo obstinado. E aqui, do versículo 6 até o final, que é o versículo 23, vai ser continuidade de um resumo que ele faz do que vai acontecer no livro de Juízes, com os juízes sendo levantados, né? Então ele vai mostrar esse resumo do problema, porque eles vão entrar na situação, da necessidade que eles vão apresentar e da providência de Deus em levantar um libertador para a nação. Então, quando olhamos aqui o verso 6, olha o que diz: depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. Então, versículo 6, tá acompanhando aí? Verso 6. Depois que Josué repartiu, cada um foi possuir a sua própria terra. Muito bem. Então,
Josué partiu e ele repartiu a terra e cada um foi possuir. Na sequência, ele mostra que mesmo depois que Josué partiu a terra, Josué não era mais Josué era o líder, mas não estava agora comandando o exército, assim, indo para a frente da batalha. Cada um agora tinha que, eles mesmos, possuir a sua própria terra. Porque antes disso era Josué na frente e tomando posse da terra. Josué era o líder e dizia: não, você, essa é a sua terra, conquiste. Deus deu a promessa, vá firme, você vai conseguir. Então Josué separou, cada um foi tomar posse da sua terra. E aí ele relata que nesse período o povo serviu a Deus todo o período de Josué. E não só no período de Josué, mas também os líderes que sobreviveram a Josué. Ou seja, Josué morreu, mas ficaram líderes ali. E esses líderes, eles eram fiéis a Deus, e o povo, por conta desses líderes, serviram a Deus. Josué morreu com 110 anos e foi sepultado em Timnat-Eri. Então foi sepultado. Aí ele vem mostrar uma outra parte, que é o verso 10. Então olha só que resumo ele faz. Josué repartiu a terra, cada um tomou posse da sua herança. Todo o tempo da vida de Josué eles serviram a Deus, e todo o tempo após aqueles que sucederam a Josué, após a morte de Josué, eles serviram a Deus também, e Josué foi sepultado e tudo mais. Pronto. Aí vem uma segunda parte desse resumo que ele faz. No verso 10, olha o que diz: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Você entende aqui o problema? Josué, enquanto Josué estava vivo, o povo serviu ao Senhor. Por que o povo serviu ao Senhor enquanto Josué estava vivo? Josué era o líder. Ele trouxe a responsabilidade. Lembra do capítulo 14, 24? Josué disse: vocês querem servir a quem? Eu e minha casa serviremos. Então Josué chamou nada, servir ao Senhor. E todos respeitaram a autoridade de Josué. Josué morreu, os líderes subsequentes, que ficou ali comandando, também chamaram a responsabilidade para honrar a Deus. Agora a gente já lê aqui que essa geração morreu. E levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor e os seus feitos. Então observe aqui, irmão, é aquela coisa, né? Quando a gente lê a Bíblia, para nós, os acontecimentos parece que são acontecimentos imediatos. Você lê aqui, surgiu uma geração que não conheceu o Senhor. Isso aqui mostra que não foi algo da noite para o dia. Uma geração se passou. Isso demora muito, demora anos. Não foi um ano, foram anos. Aproximadamente 40 anos, deduzindo, fazendo uma dedução, para se passar uma geração. E passou-se aquela geração. Então foram alguns anos que se passaram. E nesses anos eles conviveram ali, conviveram com os povos que não foram expulsos, os povos com as suas práticas, seus rituais, ok? E ali eles foram mais influenciados pelos rituais e práticas e observância, porque aquela nação, ela era uma nação desenvolvida na agricultura, no trato com os animais. Israel viveu 400 anos no Egito. Depois 40 anos no deserto. Só que tem um detalhe. Aquela geração que saiu do Egito, o que aconteceu com ela? Morreu no deserto. Uma nova geração que só não conhecia o Egito. Saiu criança do Egito. Entrou no deserto. Qual era a realidade do deserto? Não tinha plantação.
não tinha plantação, não tinha cultivo. O negócio era brabo. Alguém aqui já foi no deserto? Não? Ninguém foi no deserto? Nem eu também. Só pelos filmes. Zé, já foi no deserto, filha? Hã? Vão? No deserto que não ficaram. Porque Deus não permitiu. Eles passaram 40 anos no deserto com a mesma roupa. A roupa não envelhecia, o sapato não envelhecia, não rasgava, tudo ficou novo. Milagre de Deus, né? Então, essa geração cresceu. Essa geração, quando Josué assume, quando Josué morre, essa geração é quem está tomando posse da terra. E aí já passou, essa geração também já se foi, porque passou essa geração. Então surgiu uma geração que nasceu lá em Canaã. Ok? Essa geração. E aí essa geração, olha que agravante, não conhecia o Senhor. Não, e nem os feitos do Senhor. Eu quero perguntar a vocês, que problema está acontecendo aqui? O que é que vocês imaginam? O que é que aconteceu de errado? Vamos dizer, o que é que aconteceu de errado aqui? Muito bem. Muito bem. Não houve a transmissão. Não houve o discipulado. E essa era uma ordenança de Moisés para o povo acerca da lei. Fale com seus filhos sentado com ele. Ore, mostre para ele, passe para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Transmita para a nova geração a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, os feitos de Deus. Vá transmitindo. Mas a gente observa que aquela geração subsequente de Josué, que viveu logo imediatamente a Josué, depois da sua morte, os líderes que já eram velhos também, o povo conservou ali a doutrina do Senhor. Mas após a morte dessa geração, a gente observa como eles falharam em transmitir para a próxima geração. E aqui que nos mostra que, olha o que Deus disse, os deuses deles serão armadilha para vocês. Amém, Nico? Os deuses deles serão armadilha, é justamente isso. A realidade dali da produção, de todo como aquele povo vivia, de produzir, o que teve resultado, foi uma sedução para eles, levando-os a não propagar, proliferar os ensinamentos do Senhor. Então nós vemos como a influência aconteceu e realmente foi uma armadilha para os israelitas, levando-os a esquecer de Deus, a esquecer completamente do Senhor. E essa é a triste realidade. Então a importância de se transmitir para as futuras gerações a palavra de Deus, a mensagem. Eles não sabiam mais, eles não sabiam que Deus havia tirado o povo do Egito, os feitos gloriosos do Senhor, a obra gloriosa de Deus, de ter resgatado o povo, ter feito passar pelo deserto, toda a obra de Deus eles não conheciam, não sabiam. Olha que coisa terrível. Hã? O manuscrito, né? Se tem hoje todo mundo tem. E aí é pior ainda. Que tem na mão e não transmite. É terrível. Aí vai ser pior ainda, porque eles não tinham. O que é que acontecia? Eles tinham a lei de Moisés, e tinha muita tradição, o ensinamento oral. Eles tinham as leis que eram as ramificações dos 10 mandamentos, eles tinham também, e que era lido, era a ordenança que se fosse lido para toda a congregação, no local escolhido pelo Senhor, que era o local onde a tenda era levantada, era armada, era lido para todos, para não esquecer.
acerca dos mandamentos do Senhor. Mas houve a negligência da leitura, houve a negligência da observância, e o resultado foi, infelizmente, uma geração que não conhecia a Deus. Terrível isso. E por causa disso, veja no versículo 12, olha o que diz: abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e Astarote. Baal e Astarote, isso mesmo. Então observe, Baal e Astarote, que era a principal divindade lá da terra de Canaã. E Astarote. Resultado disso, a ira do Senhor acendeu. Levantou-se a ira de Deus, e Deus trouxe os inimigos. Deus levantou os adversários que eles mesmos não conseguiram expulsar, e que Deus disse: eles serão seus adversários. E aí eles sofreram grandiosamente. Deus os puniu, e aí ele mostra aqui essa parte é o que aconteceu, é o que aconteceu no período dos juízes. Na sequência, eles sofreram com as nações que se levantaram, e quando eles iam combater as nações, aqui o texto é claro, a mão de Deus era contra eles, contra os israelitas, para que eles não vencessem os adversários, para que eles não vencessem os inimigos e fossem subjugados e sofressem na mão dos inimigos, porque eles tinham abandonado o Senhor. Então, versículo 16, no versículo 16, o Senhor mostra aí os juízes. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Daqui para frente, até o verso 19, ele vai dar um relato mais do resumo do que é esse período dos juízes. Aqui a gente olha no versículo 16, então Deus levantou os juízes que os libertaram. E enquanto esse juiz vivia, eles obedeciam a palavra de Deus, serviam a Deus, rejeitavam os ídolos e tudo mais. Enquanto esses juízes viveram, eles serviram ao Senhor e honravam a Deus. Mas, quando esses juízes morriam, eles se voltavam novamente para os deuses, para as coisas contrárias, para os ídolos, para as coisas que não agradavam a Deus. Porque a prática da adoração desses deuses, de alguns deles, eram abominação ao Senhor. Muitos deles, os seus cultos eram com orgia, com práticas sexuais. Outros, a adoração era feita com sacrifício de crianças. Imagine, sacrificavam crianças para poder prestar culto a essas divindades. Então, mesmo assim, eles não seguiram. Olha aqui o versículo 18, olha o que diz: sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligia. 19. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados,
seguindo outros deuses, prestando-lhe culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Então, serviam os deuses, cultuavam, assim que o juiz morria, eles voltavam a práticas piores do que os seus antepassados, seguindo os povos daquela terra, como eu falei. Prestavam culto queimando seus filhos no fogo, praticando orgias em adoração e tantas outras coisas mais que aqueles povos faziam na prática do culto aos seus deuses. Então é isso que eles faziam. Então essa é a tônica do livro de Juízes, e aqui está dando esse resumo. Quando eles sofreram tanto, Deus se compadeceu pelo gemido deles, eles clamavam, o Senhor levantava um juiz que era o libertador. Esse juiz, Deus estava junto com ele e ele vencia. Após a morte dele, do juiz, o povo retornava às práticas, voltava a servir aos deuses, voltavam a servir aos deuses das nações e fazer as práticas de culto que aqueles deuses exigiam. Supostamente exigiam, mas na verdade era o que os povos colocaram como forma de culto a esses deuses. Então eram as práticas repugnantes, abominação ao Senhor, ao Deus eterno. Aí no verso 20, já caminhando aqui para o final: por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com os seus antepassados, e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu os usarei para pôr Israel à prova, e ver se guardará o caminho do Senhor, e se andará nele como o fizeram seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Então Deus permitiu que essas nações permanecessem. Então ele conclui o capítulo 2 mostrando o porquê das nações terem permanecido, por conta da rebeldia deles, e porque Deus iria colocá-los à prova para saber se eles realmente amavam a Deus, porque é essa a realidade lá do Gênesis. Amém? Essa é a realidade do Gênesis. Estamos finalizando. Essa é a realidade do Gênesis. O que é que Deus fez com Adão e Eva, colocando ali a fruta, a árvore do conhecimento do bem e do mal? É justamente isso, para provar. Porque aqui Deus permitiu que as nações ficassem para prová-los, para saber se de fato eles serviriam a Deus, por amor a Deus, por aquilo que Deus é e por aquilo que Ele falou na sua palavra. Quando Deus disse para Adão: Adão, não coma da árvore que está no meio do jardim, porque no dia que você comer certamente morrerá. Adão só precisava amar a Deus, honrar a Deus e confiar na palavra de Deus. Ou será que Deus teria que fazer assim: Adão, coma aqui esse fruto? Aí Adão comer, ele vê todo o pecado, todo o mal tal, aí Deus, pronto, está vendo que não presta? Então restitui a fruta, botar lá e diz: está vendo que não presta? Não. É a mesma coisa alguém que usa droga, um pai diz para o filho: meu filho, droga não presta, não use drogas, não use essa porcaria que não presta, vai te levar à destruição, isso vai te fazer viciar e você vai sofrer, vai morrer, vai ser ruim, não presta. Aí o filho: ah, tá bom, meu pai. O pai, para mostrar que isso não presta, só a palavra dele basta, é ou não é? Será que o pai deveria fazer? Comprar um pino de cocaína, botar ali e dizer: meu filho, cheira aqui esse negócio. O filho cheirar, passar mal lá, ficar coisa, tá vendo? Não presta. Tá vendo que não presta? Então, para você ver que não presta, estou botando para você usar, para você dizer que não presta e não fazer mais.
tá bom? Não presta. Por isso que eu estou dizendo, não vai fazer isso. Não é o filho confiar na palavra do pai. É ou não é? Assim Deus, Adão, não coma do fruto, porque vai morrer. Amar a Deus e confiar. Deus diz, olha, eu permiti essas nações ficarem, não as expulsei, para botar vocês à prova, para saber se de fato vocês vão me honrar, vão me servir pela minha palavra, por aquilo que eu sou e pelo cuidado que eu tenho com vocês. É o amor de Deus. Essa é a prova de Deus. E infelizmente o povo preferiu outras coisas do que servir a Deus. Então ele conclui mostrando o propósito de não ter expulsado. No capítulo 3 nós vamos ver um outro propósito também de Deus não ter expulsado essas nações. E aí vai ser uma tarefa para a próxima semana para vocês me dizerem qual é o propósito, o segundo propósito de Deus não ter expulsado essas nações. Capítulo 3, a sequência. Então, na próxima semana nós vamos ver o capítulo 3, que vai falar um pouco ainda dessa introdução e já o início dos juízes, propriamente dito. Amém? Alguma pergunta, alguma dúvida? Que nós possamos honrar a Deus. Muitas coisas na nossa vida tornam-se como provação para ver se de fato nós vamos amar a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Deus fez na nossa vida e por sabermos da sua grandeza. Então muitas coisas é permitido para que a gente seja provado, mas provado no sentido de vencermos aquela situação, não cairmos naquela armadilha, porque Deus está acima de todas as coisas para nós. Por exemplo, para a gente finalizar, o exemplo de José. José foi provado. Imagine com a mulher de Potifar. Ele ficou ali diante de uma oportunidade de ter vantagens na casa de Potifar, de ter algum prestígio por conta da mulher. Então ele poderia, mas ele honrou a Deus, então é a prova. Ele honrou a Deus, rejeitou aquela ação, que supostamente lhe daria algum benefício, mas na verdade por trás ia levar ele à destruição. Mas ele honrou a Deus e Deus o abençoou grandiosamente. Então que nós possamos manter firme a nossa fé, honrar a Deus, servir ao Senhor com alegria, saber que o melhor é estar junto com Deus.